Boa noite! Você já está assistindo o seu Papo Certo aqui na RS Play. O nosso programa, vocês já sabem, trata sobre economia e empreendedorismo e outras áreas da gestão empresarial. Nosso programa pode ser assistido aqui na RS Play, no canal 524 da sua Claro TV digital, através do YouTube do Papo Certo e também no Instagram, @papocerto.com.br. Hoje vamos tratar do tema da liberdade financeira e logo eu trago para vocês quem são os nossos convidados que estarão tratando deste tema. Fiquem conosco. Apresentando então os nossos convidados de hoje, o primeiro é o Gustavo Machado, economista, fundador e diretor de investimentos da Musa Capital. Ele é especialista em estratégias de mercado e alocação de patrimônio. Boa noite, Gustavo, é um prazer recebê-lo aqui. Por favor, faça uma breve apresentação para os nossos telespectadores. Claro. Bom, boa noite, Vaneira, é um prazer estar participando do programa com vocês aqui hoje. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu fui jovem aprendiz ali dos 16 aos 18, fiz o CPUR aqui de Porto Alegre, então fui militar, né? Servi por 8 anos ao Exército e ao longo desse tempo cursei, né, o curso de Economia, fiz alguns intercâmbios nos Estados Unidos para estudar um pouco mais, né? Então posso dizer que tenho uma formação liberal em Economia, tirei certificação de profissional de investimentos, né, da PMEC, e em 2021 resolvi empreender no mercado financeiro. Foi o ano que eu saí do Exército e vim abrir a Musa Capital junto com outro sócio, né? E desde então, né, a gente veio crescendo muito, dobrando a cada ano. A gente conseguiu agregar um bom time de pessoas, né? Hoje já temos uma equipe de 17 pessoas, cuidamos do patrimônio de mais de 400 famílias. Excelente, muito obrigado, Gustavo. Sei que vocês vão trazer bastante experiências práticas aqui para quem nos assiste. E recebemos também o Matheus Rocha, que é sócio e diretor de operações da Musa Capital, que atua diretamente na viabilidade e execuções das estratégias financeiras da consultoria. Boa noite, Matheus, muito obrigado pela presença. Pode se apresentar rapidamente? Claro, boa noite, obrigado pelo convite. Então, eu sou o Matheus Rocha, sou um dos sócios aí da Musa Capital, eu sou formado em contabilidade, atuei 8 anos aí como auditor independente, depois fiz essa migração para o mercado financeiro, também tenho a certificação de especialista de investimentos da Ambima. E hoje, como o Gustavo comentou, a gente faz aí a gestão de patrimônio de mais de 400 milhões de reais, sempre com foco de levar a liberdade financeira aí para os nossos clientes. Excelente. Então, começando o nosso Papo Certo de hoje, Gustavo, o que define tecnicamente que uma pessoa alcançou a liberdade financeira? Perfeito. A termos práticos, assim, né, é a constituição de um patrimônio financeiro que permita que os juros, os rendimentos desse patrimônio, né, garantam a sua qualidade de vida, os seus custos de vida, sem que, por exemplo, você precise trabalhar ou gerar renda de outro lugar, né? Então, a gente diz que quando você chegou no nível de patrimônio financeiro que a renda que ele gera, né, é suficiente para o seu custo de vida, né, de forma geral, você alcançou, então, a liberdade financeira. Olha aí, hein? Importante. E, Matheus, qual é o maior erro que o empresário está cometendo ao misturar o caixa da empresa com o seu próprio bolso? Parece simples, né? Mas é bem comum a gente ver empresários misturando a conta PF ali com a conta PJ, né? E aí quando isso acontece, basicamente o empresário não consegue ter uma clareza de qual que é o patrimônio dele, qual que é o patrimônio da empresa, qual que é o resultado que a empresa dele está gerando, quanto que está gerando de fluxo de caixa, e aí a gente vê que começa uma bagunça ali financeira, não consegue ter clareza, e fora isso também o empresário acaba correndo alguns riscos tributários, né, de ter essa mistura de pessoa física e pessoa jurídica, correndo algum risco ali com a Receita Federal, etc. Então, desde o início é importante já ter essa separação bem clara do que é as finanças pessoais e o que é as finanças da empresa, né? Excelente, eu como contador, é a primeira recomendação que eu dou quando um empresário me procura para abrir a sua empresa. Bom, separa os bolsos, define o recurso da empresa, sua necessidade de caixa. O fluxo está tranquilo?
ok, como eu brinco, pode raspar o tacho, mas preserva o necessário para a empresa, o resto que é lucro, no caso Exato. contábil, né, pode transferir para a conta pessoa física e ali faz a sua gestão pessoal. Né? É bem importante, eu acho excelente essa sua colocação. Boa. Gustavo, por que muitos empresários têm empresas lucrativas, mas o seu patrimônio pessoal não cresce na mesma proporção? É uma questão muito comum também, né? Que a gente acaba vendo com alguns clientes que são empresários por duas razões, tá? O primeiro, que muitas vezes os empresários acabam deixando muito dinheiro na pessoa jurídica e com algum medo, algum receio de um risco que realmente pode acontecer, né? Então acaba deixando esse dinheiro parado na conta da empresa e não distribuem, então o patrimônio pessoal acaba não crescendo, né? E o segundo motivo que acontece também do patrimônio muitas vezes não está acompanhando é a assunção de um risco muito grande. Porque o empresário, ele tem um apetite a risco, ele empreendeu, né? Ele assume riscos na empresa e tudo mais, e se ele vai fazer isso no patrimônio financeiro dele, ele pode vir a perder dinheiro, né? E acaba que esse patrimônio acaba não crescendo da forma que deveria, né? E não acompanhando, então, o crescimento da empresa. Uma pergunta pessoal. Utilizarem um assessor financeiro, um consultor financeiro, seria ou é, né, uma opção para este equilíbrio? Com certeza. Contar com um profissional qualificado, né, na hora de tomar essas decisões de investimentos e entender o contexto da vida financeira, do patrimônio como um todo, né, para selecionar de fato uma estratégia de investimentos que seja condizente com aquela pessoa é a melhor alternativa, né, porque assim o empresário ele foca o tempo dele no que ele é melhor, né, em tocar a empresa dele, seja ela de qual ramo for, e delega a gestão do patrimônio pessoal, ou às vezes até das finanças da empresa, né, da parte de investimentos da empresa, para um profissional qualificado. Né? Excelente, muito bem. Matheus, mudando um pouquinho de tema, mas dentro das finanças pessoais aqui. Como a empresa ou o empresário deve estruturar o prolabore e a distribuição de lucros para que sobre, então, para que ele realize investimentos? Legal. Olha, eu acho que tem que estar muito claro entre os sócios ali da empresa, né? O que do resultado da empresa deve ser reinvestido no próprio negócio para gerar crescimento e o que deve ser distribuído ali para os sócios, né? Normalmente o Prolabore ele serve mais com uma questão ali para a gente ter a cobrança dos impostos, né? Contribuir ali com o INSS, etc. E depois a distribuição de lucros, que até ali o limite de R$50 mil ela é isenta de imposto de renda, isso vai ser distribuído para a pessoa física daquele sócio daquela empresa, né? Mas acho que o principal ponto é ter bem claro junto com os sócios, né, e a estratégia da empresa, se a minha empresa está num momento onde faz sentido eu distribuir mais lucros para os sócios ou é um momento de empresa onde eu preciso reinvestir mais para crescer, né? Então, isso estando bem combinado, aí é só seguir as rotinas financeiras de ter o Prolabore claro, e aí depois disso fazer a distribuição de lucros ali proporcional para os sócios, né? Muito bem, exatamente. Gustavo, no cenário econômico que a gente está passando aí, 2026, que a gente sabe que tem algumas questões geopolíticas que estão impactando até na perspectiva econômica do Brasil, temos aí eleições no segundo semestre, ou seja, nós temos uma série de eventos aí que estão impactando. Diante deste cenário, quais os investimentos ou ativos, né, o consultor chama de ativos, não é? Sim. Quais os ativos mais seguros para... Então, a gente está falando aqui de segurança nos ativos para ter uma renda ativa ali, uma renda passiva, melhor dizendo. Renda passiva, quando a gente procura renda passiva naqueles ativos que pagam juros ou dividendos periódicos, né? Seja mensal, trimestral e tudo mais. Então, para a gente buscar uma renda passiva com um pouco mais segurança no cenário atual, né, a gente usa geralmente duas estratégias lá na Musa, tá? A primeira delas é a gente fazer uma escada que a gente chama de ativos de renda fixa, de CDBs, né, que tem garantido o FGC, então tem uma segurança um pouco maior. São atrelados aos juros e à inflação aqui no Brasil, né, que também, querendo ou não, ele acompanha, de certa forma, o risco do Brasil, a inflação e tudo mais. E com isso a gente consegue ter periodicamente vencimentos na conta do cliente, né, que vai garantir o sustento dele por determinado período. Então, pensando em renda passiva, né? E a segunda alternativa é a gente montar uma carteira
de títulos de renda fixa que paguem juros periódicos. E aí a gente tem dois tipos, né? Os títulos privados, que são as debêntures, e os títulos públicos, né? As NTNBs, por exemplo, que são atrelados na inflação. Então, pensando em segurança e renda passiva, essas são as duas alternativas que eu vejo como mais viáveis, mais seguras, né? Muito bem. Então, aí as dicas do Gustavo, da Musa. Perfeito. Matheus, qual o papel de uma assessoria de investimentos na vida de um empresário super ocupado? Então, eu acho que o principal ponto aqui é, como o Gustavo tinha comentado, é o empresário entender que ele vai gerar mais resultado para a empresa dele e para a pessoa física se ele focar no negócio dele e gerar mais lucro. E ter ao lado bons profissionais, profissionais onde ele confia para fazer a gestão do patrimônio dele. E aí, claro, aqui é uma questão mais técnica, mas é importante a gente comentar que no mercado financeiro hoje a gente tem basicamente 2 profissionais ali que podem fazer essa gestão dos seus investimentos, que seja um consultor de investimentos independente e um assessor de investimentos, que é aquele profissional que tem algum vínculo mais exclusivo com alguma instituição. Então, na hora ali, entender o que faz mais sentido e focar no teu negócio e escolher o profissional certo é o que vai te ajudar a fazer o teu patrimônio crescer, né? Porque a gente sempre gosta de comentar lá na Musa que normalmente as pessoas elas não vão enriquecer dos investimentos, elas vão enriquecer do trabalho, do empreendedorismo, e o investimento é o que vai ajudar ela a multiplicar aquele patrimônio, né? Preservar. Mas o foco do empresário tem que estar no negócio dele, né? E não gastar tempo querendo estudar mercado financeiro, gestão de patrimônio, que eu acho que ele vai fugir um pouco do foco ali. É uma ótima dica, gostei muito. Gustavo, como proteger o patrimônio pessoal contra eventuais crises que afetem a área da empresa? Perfeito. Esse conecta bastante com aquela primeira pergunta, né, em relação à exposição do empresário, né, a ter risco na sua empresa e risco também no patrimônio financeiro. Então, a gente precisa conectar, né, esses dois fatores, né, essas duas partes do patrimônio. Então, vamos usar um exemplo. Tá? Vamos supor que a minha empresa seja do ramo de varejo, né? Eu estou assumindo um risco, né? Eu posso ter dívida, vai ter juros ali que vai acabar aumentando o meu risco. Eu estou suscetível ao ciclo de negócios, né? Que quando o juro sobe, acaba diminuindo bastante o consumo e tudo mais. Então, isso na minha empresa. No meu patrimônio pessoal, eu preciso buscar ativos que sejam inversos, né? Sejam descorrelacionados. Então, se eu vou investir em ações, por exemplo, o ideal seria eu deixar de fora setores cíclicos, como é o varejo, e buscar setores mais seguros, como saneamento, energia elétrica e tudo mais, né? E pensando no lado de juros e também exposição cambial, que algumas empresas acabam sofrendo, né? Ou mesmo inflação, que é um risco muito grande, no meu patrimônio pessoal eu vou me proteger através de títulos atrelados à inflação e, especificamente, né, ativos dolarizados que conseguem, né, diminuir bastante o nosso risco de cenário geopolítico e também de eleições, né, como você comentou anteriormente. Então, investir uma boa parcela do patrimônio em ativos em dólar, né, não só comprar dólar, mas investir em ativos dolarizados, em ativos internacionais, eu diria, aí a melhor forma da gente se proteger, né, do ambiente cíclico da nossa empresa e tendo, então, um patrimônio mais seguro, né, investindo nas classes certas, nos ativos corretos. Excelente. Agora mudando um pouquinho, mas dentro do tema, mudando um pouquinho a pergunta. Matheus, por que a reserva de emergência do empresário, da pessoa física, ela é diferente da reserva lá da empresa? Assim como a gente falou no início ali, né? É muito importante o empresário olhar a pessoa física e a pessoa jurídica dele como 2 bolsos ali, 2 operações totalmente distintas, né? A reserva de emergência pessoal, como o próprio nome diz, é para as tuas emergências pessoais, para os teus projetos de vida, para eventuais problemas que podem acontecer no teu dia a dia. A reserva da empresa, não, ela já é um pouco mais abrangente. A ideia é que eu possa ter uma reserva daqui a pouco para custear a minha folha de pagamento dos próximos meses, custear a minha operação, caso eu tenha algum problema, né? Então, entender muito bem qual que é o objetivo dessas 2 reservas, né? Eu não posso também limpar todo o meu caixa da empresa e nem o da minha pessoa física. Eu preciso ter uma reserva de emergência, como o próprio nome diz, para estar preparado para as eventuais questões que podem acontecer, né? Então, desde o início da operação, a gente sempre gosta de comentar isso, montar sua reserva de emergência para depois tu pensar em outros objetivos, né? Se tu não tem isso aqui bem constituído, tu
tu ainda não pode olhar para outros objetivos financeiros, né? Então, tanto na pessoa física quanto na PJ. Olha aí, quantas dicas e sugestões a gente está recebendo aqui dos nossos convidados. Muito obrigado. Agora, Gustavo, eu acredito que essa pergunta aqui ela vai servir bastante para o jovem, para quem está começando agora no investimento. Como o juro composto ajuda quem está começando a investir, ou mesmo tem um pequeno valor para investir mensalmente? Como ele ajuda, então, a multiplicar esses recursos? Perfeito. O juro, dá para a gente dizer que ele é o preço ou o custo do dinheiro no tempo, né? Então, se eu pego uma taxa de juro, vamos colocar 1% ao mês, e eu investir R$100, que é um valor baixo, né? No segundo mês eu vou ter 101, certo? Só que a partir do segundo mês, o meu rendimento não vai ser sobre 100, ele vai ser sobre 101. E aí que entra, né, o poder dos juros compostos. E nesse fator, o tempo ele é mais relevante até mesmo do que o aporte mensal, que é o que a gente chama, aquele valor que eu estou investindo mensalmente, né? Então, aquele investidor que começa mais cedo, ele tem um potencial de constituir um patrimônio muito maior aos seus 60 anos de idade, por exemplo, do que um profissional, mesmo que aporte mais, mas que comece a investir, por exemplo, aos 50 anos de idade, que ele só vai ter 10 anos do dinheiro trabalhando para ele, né? Então, o juro composto, o fator mais importante, até mais às vezes do que a taxa de rendimento, é o tempo. Quanto maior o tempo, maior vai ser o patrimônio. Se a gente usar o exemplo, né, de grandes investidores, como Warren Buffett, por exemplo, aos 50 anos de idade, o Matheus pode me corrigir, mas se não me engano ele tinha $1 bilhão de patrimônio. Tinha um patrimônio bem grande, ele começou a investir bem cedo. Mas dos 50 aos 60 anos de idade, esse patrimônio foi de 1 bi para 50 bi. Olha a diferença absurda que existe, né? E o potencial que existe de crescimento por apenas mais 10 anos de diferença, né? A gente tem uma frase famosa ali, né, que acho que se não me engano foi do Einstein, né, que falava que os juros compostos podia ser considerado a 8ª maravilha do mundo ali, né? E complementando o que o Gustavo falou, quando a gente olha a fórmula matemática dos juros compostos, o tempo é o fator exponencial na fórmula matemática. Então é a gente ter calma, paciência, principalmente para quem está começando, que o longo prazo, os juros compostos vão beneficiar quem tiver essa paciência, né? Muito bem, muito bem. Matheus, continuando com você, como a Musa Capital ajuda o cliente a entender e conhecer o seu perfil de risco antes de começar a fazer os seus investimentos? Um papel muito importante do nosso trabalho é, nesse início, a gente conseguir aprofundar, entrar em detalhes, conhecer aquela pessoa, conhecer aquela família, entender os objetivos financeiros dela e ter todo um mapeamento de perfil. Então a gente vai ter algumas perguntas regulatórias para entender o perfil, a gente vai ter o conhecimento técnico do nosso time de consultores para mapear o perfil daquela pessoa e poder montar um planejamento financeiro em cima disso e do perfil dela. Quando a gente pensa em planejamento financeiro, em estratégia de investimentos, às vezes a gente vai ter uma estratégia que ela pode entregar um retorno muito grande, mas que não vai fazer sentido para o teu perfil. Talvez tu não vai conseguir manter aquela carteira por muito tempo, porque ela vai ficar tendo muita volatilidade e não está adequada ao teu perfil, tu vai desistir daquele plano. Então, o nosso primeiro passo na Musa Capital, no trabalho de consultoria, é aprofundar muito o perfil daquela pessoa e depois disso a gente vai começar a trabalhar para montar um planejamento, uma carteira de investimentos adequada para ela, né? Mas sem conhecer o perfil e aprofundar não dá para a gente ir para o próximo passo. Excelente, perfil. Eu gostaria de conhecer o meu perfil. Mas o perfil muda com o tempo? Sim, acho que o perfil junto com os investimentos, junto com os objetivos, eles mudam com o tempo, né? Então, às vezes eu estou numa fase de acumulação de patrimônio ou eu estou numa fase de crescimento. Eu vou adequar isso com o meu perfil. Eu já estou num momento onde eu não quero mais tomar tanto risco, porque logo em seguida eu vou me aposentar e vou começar a usufruir aquele patrimônio. Então já é um outro perfil, né? E vocês, como assessores, captam essa mudança no perfil do cliente? É um papel bem importante nosso, assim, de sempre estar próximo do cliente ao longo da jornada e conseguindo adaptar as estratégias, né? Então, estou mais próximo de uma aposentadoria, talvez não faça tanto sentido eu tomar tanto risco na minha carteira. Sim. Eu vou diminuir ali os percentuais de renda variável, vou aumentar os percentuais de renda fixa, né? Então, é um papel muito importante que a gente faz aqui na consultoria. Acompanhamento. Se eu puder complementar, Sim. Nessa análise inicial, né, que a gente faz do cliente, a gente separa em 2 fatores, né, basicamente, que é a habilidade de assumir risco
e a propensão, o apetite a risco da pessoa, né? Que elas precisam se conversar. O que é a habilidade de assumir risco? Vamos supor, eu tenho 32 anos, eu não sou jovem, mas vamos dizer que eu sou mais novo, né? Então, eu tenho habilidade para assumir risco desde que meu patrimônio já esteja num valor acima da reserva de emergência, já tenha uma segurança um pouco maior. Eu tenho habilidade de assumir risco porque eu tenho tempo, né, para assumir perdas e recuperar ao longo do tempo, e ao mesmo tempo eu tenho apetite a risco, que é o segundo fator, né? Então a gente precisa casar isso. Não adianta a pessoa ter um apetite a risco muito grande, quer investir em ações, em criptoativos e tudo mais, mas já está muito próximo da aposentadoria. Então a habilidade dela de assumir risco não é compatível com o apetite ao risco, né? E ao mesmo tempo pode acontecer, né, de um investidor jovem que tem tempo, né, para assumir perdas e, enfim, constituir o patrimônio ao longo do tempo. Então ele tem apetite ao risco, então ele pode assumir risco, teoricamente, mas ele nem constituiu a reserva de emergência. Então também não pode assumir risco, né? Então a gente tenta equilibrar esses dois fatores, né? É um equilíbrio que não é fácil. É complicado. Ainda mais, aí me corrijam se eu estiver errado, em uma sociedade que a gente vive em que pouco se fala em economia e investimentos, não é? Ou, se comparados com outros países mais desenvolvidos, o nosso país é um país que raramente fala em investimentos, pouquíssimas pessoas investem em ações, pouquíssimas pessoas, diante de um cenário que poderia ser. Então, a gente realmente vive uma sociedade que necessita conhecer muito mais de estratégias de investimentos para ter a liberdade financeira, que é o tema dessa nossa conversa de hoje aqui. E a gente vê aí um caminho contrário, né? Hoje é um autoendividamento, uma alavancagem financeira muito grande, que é exatamente o contrário, não é do investimento. Então, a gente está indo, infelizmente, numa maré contrária ao da economia, do investimento. Gustavo, investir no exterior em dólar é um luxo ou uma necessidade para quem busca uma liberdade financeira futura? Olha, eu diria que é uma obrigação, é mais do que uma necessidade, né? Saiu um estudo no ano passado da FGV que mostrou que o investidor brasileiro, né, o brasileiro de forma geral, ele precisa ter uma exposição entre 14% e 17% do seu patrimônio a ativos dolarizados. Por que disso, né? Porque no nosso consumo hoje, a maioria dos preços é indexado. Então, por exemplo, a gasolina ela está indexada ao Brent, né, que é a cotação do petróleo lá em Londres, mas essa cotação ela é em dólar e isso vai afetar os preços aqui dos combustíveis de forma geral, tudo transita via rodovias, então vai aumentar o custo de transporte de tudo, vai aumentar o preço de todos os bens praticamente se a gente tiver uma alta de petróleo por conta do risco da guerra lá, isso está acontecendo, né, e por conta de uma alta de dólar. E além disso, a gente tem utensílios, né, equipamentos de tecnologia, por exemplo, tudo que a gente tem aqui na sala, né, os microfones, câmeras, tudo isso veio do exterior, foi importado, tem um custo em dólar e são coisas, o celular a gente não vai deixar de consumir, a gente não pode deixar de consumir, a gente vai ter que trocar, vai ter que arrumar e tudo mais. Então o preço de tudo que a gente consome praticamente, desde a alimentação, que é transportado via rodovias, e também tem os preços indexados ao dólar, como soja, carne e tudo mais, café, enfim, até bens de consumo discricionário, né? Celular, câmera, enfim, esse tipo de coisa. Tudo isso é indexado em dólar e, por isso, o investidor precisa ter uma exposição, né, na sua carteira para conseguir se proteger dessa variação e, obviamente, se proteger do risco de eleições, de volatilidade que a gente tem no mercado. Excelente dica. Matheus, qual a importância de ter processos operacionais claros, você que é responsável também pela parte estratégica da Musa Capital, para que o lucro da empresa seja constante? Acho que o principal papel ali dos processos dentro de uma empresa é a gente gerar eficiência, seja eficiência operacional e que vai refletir na eficiência financeira da empresa, né? Para que a gente possa ter um time de colaboradores, um time de sócios que sigam processos claros e que esse processo gere eficiência sempre na ponta. Então, acho que a melhoria constante de processos é o que faz a gente eventualmente aumentar também o lucro ao longo do tempo no nosso negócio, né? Se eu não estou olhando para os processos, possivelmente eu estou tendo cargos duplicados na empresa, estou tendo desvios em alguma situação, né? Então estou deixando dinheiro na mesa por não ter processos claros, né? Então acho que esse é um ponto importante. Excelente.
Gustavo, agora eu acho que eu vou fazer uma pergunta para te deixar com saia justa. Como equilibrar o reinvestimento na empresa com a retirada de capital para o futuro pessoal? Bom, aí eu diria que começa pela análise financeira da empresa, né? A gente entender a necessidade de fluxo de caixa da empresa para manter suas operações por determinado período de tempo. Esse é o mínimo, né? O inicial. Depois a gente entender os investimentos que a gente vai precisar fazer na empresa, né? De maquinário, equipamento, contratações e tudo mais, para expandir essa operação, ou mesmo aumentar tráfego pago, equipe de marketing, esse tipo de coisa, para garantir um crescimento da empresa, né? Então esses são os primeiros fatores. E aí, dado esse planejamento, que é entre os sócios, entre a equipe de diretores da empresa, o que sobra, teoricamente, né, o que não vai ser necessário, aí sim o empresário ele pode distribuir para a pessoa física, né, e fazer seus investimentos de forma geral, entendendo um ponto bem importante, né, que o crescimento da empresa ele tem que compensar aquele investimento que vai ser feito, né? Então, se eu não tenho projetos na minha empresa que tenham capacidade de gerar VPL positivo, né, gerar uma taxa de retorno atrativa e boa para aquele capital que vai ser investido, às vezes é melhor distribuir e investir no mercado financeiro, né? Quero aproveitar e agradecer aos nossos apoiadores, a Fortus Group, com todos os seus serviços e soluções 360 graus, atuando nas áreas contábil, recursos humanos, alguns serviços financeiros, a consultoria financeira, o BPO financeiro. Então, agradecimentos aí à Fortus Group, que você pode encontrar lá na fortus.net, nas redes sociais também, Grupo Fortus. Agradecer também ao Fortus Hub, um software de gestão financeira e emissão de notas especializado aí para empresas de serviços, quem necessitar de melhoria na sua gestão para acompanhamento dos números, Fortus Hub, e o Sindiconta, o Sindicato dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos dar andamento então, Gustavo? Claro. Tecnologia. Como a tecnologia tem facilitado o acompanhamento da performance dos investimentos em tempo real? Gustavo, Matheus, quem quiser responder. Bom, a gente teve várias evoluções, né, recentemente nas plataformas de investimentos, como XP, BTG, os bancos de forma geral, né, que permitem que a gente consiga, a gente chama de cotizar a conta, né, que quando você faz o investimento, você distribui seu capital entre vários investimentos, né. Então, antes, as empresas reportavam isso com um atraso muito longo, né, e hoje em dia, no máximo de atraso, assim, vai ter em 2 dias, tá, de uma cotação de um fundo, por exemplo, algo assim. Então, a tecnologia ela facilitou muito esse acompanhamento e também a negociação dos ativos, né? Porque se a gente for lembrar lá atrás, antigamente a negociação de ações, por exemplo, ele era via telefone, né? Então, você ligava para o broker ligava lá para a Bolsa de Valores e fazia uma negociação. Então, existia uma demora muito grande, né? Com a automatização dos sistemas, hoje, se eu pegar meu celular aqui, eu consigo comprar uma ação ou do Brasil ou dos Estados Unidos, são os mercados que eu opero hoje, né? Agora mesmo, né? Nesse momento, o mercado está aberto, eu mando a ordem, ela executa praticamente no mesmo momento. Então, a tecnologia ajudou a gente a operar melhor, né? Operar mais rápido, né? E também acompanhar melhor esses investimentos, porque também, né? Eu posso abrir meu celular e saber quanto está cotado o petróleo, o dólar, enfim, qualquer ativo que eu queira acompanhar, né? A gente vê alguns avanços, inclusive na regulação e no Banco Central brasileiro, né? Então a gente tem, por exemplo, o Open Finance, que é uma ferramenta que vem sendo lançada e aprimorada, que a gente consegue ter uma integração de bancos, de dados bancários, de dados de contas de investimento. Isso também vem facilitando muito ali os investidores e nós também como consultores a ter uma visão mais ampla do patrimônio do cliente e mensurar ali os resultados, né? Excelente. Matheus, quais os principais KPIs ou indicadores, né, que o empresário deve analisar antes da decisão de investir? Tá. Eu acho que, óbvio, isso vai mudar um pouco conforme o tipo de empresa e o momento de empresa, né? Mas a gente sempre gosta de falar que eu não posso ficar olhando apenas para o meu faturamento. Às vezes eu estou vendo que faturei mais esse ano comparado com o ano passado. Mas eu tenho que entender,
principalmente qual que é a margem que eu estou tendo na minha operação, o lucro líquido que eu estou tendo na minha operação e principalmente a geração de caixa que eu estou tendo na minha operação, né? Então, acho que se a gente fizer um acompanhamento de receita, margem e a geração de caixa que eu estou tendo na operação, isso vai nos dar maior clareza ali para decidir se faz sentido eu fazer um investimento, também entender se aquele investimento vai me retornar em quanto tempo, ele vai me ajudar a crescer, ou se não é o momento daquele investimento, né? Então, entender o momento da empresa e esses principais indicadores. Claro que eu falei aqui alguns indicadores básicos, dependendo do tipo de negócio, pode ser que faça sentido eu olhar para outras coisas também, né? Como giro de estoque, giro de contas a receber, e aí a gente poder explorar mais. Mas se acompanhar esses, acho que já tem um bom norte ali para tomar as decisões. Mas a gente pode resumir dizendo, procure um assessor que ele vai te Com mostrar os certeza. indicadores. Tem que contar aí com os consultores, com os parceiros, com os contadores, etc., que vai ser o profissional que vai te ajudar, né? Que nem a gente falou antes, foca na tua empresa, foca em gerar mais resultado e busca bons profissionais para te assessorar ali ao longo do tempo. Excelente, excelente, isso mesmo. Atividades complementares, cada um é bom na sua área. É isso e tá aí. tudo certo. Maravilha. Gustavo, os fundos imobiliários ainda são uma boa alternativa para quem quer ter uma renda, mas não tem ainda condições de ter imóveis físicos? Aí tem 2 pontos, tá? Se você quer ter exposição ao mercado imobiliário, eu Sim. diria que sim. Olha, eu quero expor meu patrimônio ao mercado imobiliário. Se você fizer isso via fundos imobiliários, você consegue ter uma diversificação muito grande, mesmo com valor baixo, né? E explorar imóveis no Brasil inteiro de diversos tipos, né? Como shoppings, fundos logísticos, residenciais, comerciais, enfim. Pensando na geração de renda passiva, eu não utilizaria fundos imobiliários, tá? Porque a gente tem alternativas mais seguras e até mais rentáveis de gerar renda, como eu comentei, né? Uma estratégia de renda fixa com CDBs, por exemplo, você consegue, né? Montando uma escada de vencimentos, tendo um caixa, você consegue ter renda passiva dessa forma, de maneira muito mais segura. Porque os fundos imobiliários eles assumem muito risco, né? Eles têm ativos ali dentro que não têm boa qualidade, né? De más empresas e que acabam tornando, né, os investidores, gerando prejuízos para o investidor. E depois, né, uma outra estratégia, como eu comentei, né, a gente montar uma carteira de renda fixa de debêntures e títulos públicos, né, que são ativos que geralmente pagam juros periódicos, você consegue também gerar uma renda passiva de uma maneira mais segura, atrelado na inflação, atrelado nos juros, sem correr um risco de mercado tão grande quanto nos FIIs, né? Muito bem, bastante informação e todas as informações muito ricas aí realmente para quem quer começar, né, o investimento. Obrigado. Matheus, como funciona, agora vamos conhecer a Musa Capital. Como Boa. funciona o processo de governança, né, dentro da Musa Capital para gerar transparência nas suas operações? Legal. Então, assim, acho que uma questão bem importante e que começa por uma questão de alinhamento de interesse e de remuneração é que na nossa forma de atuação na Musa Capital, a gente não recebe nenhum tipo de comissionamento sobre os produtos financeiros que são ofertados ou indicados para os clientes, né? A gente tem uma remuneração transparente, onde a gente cobra uma taxa de administração fixa sobre o patrimônio daquele cliente e todas as comissões são retornadas para o cliente como um cashback. Nesse formato, a gente já consegue ter uma transparência. Então, a gente nunca vai ter aquele viés de recomendar um produto financeiro ou vender um produto financeiro para o cliente pensando em resultado financeiro, porque a gente não é comissionado com base nos produtos. Então, acho que esse é um primeiro ponto de governança e que gera muita transparência para os nossos clientes. Depois disso, óbvio que dentro de casa a gente tem todas as questões que a gente precisa fazer, né? Então, a gente tem um setor de compliance para a gente entender se a gente tem o perfil de investidor de todos os clientes, se ele está dentro de uma carteira que faz sentido para o perfil dele, né? O formato de recomendação de investimento que a gente fez para ele, se está seguindo as normas, né? As questões de compliance interna que a gente precisa seguir. Então, acho que, em resumo, é isso. Assim, acho que pode, tanto a parte da relação de transparência com o cliente e depois as questões internas de compliance que a gente precisa seguir hoje na empresa, né? Excelente. Realmente a forma de remuneração, ela gera muita dúvida em quem vai procurar o assessor para
porque pode privilegiar um investimento em causa própria, e aí isso Sim. pode prejudicar o investidor. Claro, e é muito comum, né? No modelo, aí dá para diferenciar aqui, né? Tem um modelo de assessoria de investimentos, que são os escritórios que são agentes autônomos de investimentos de alguma instituição, né? Geralmente XP, BTG e tudo mais. E o nosso caso, né, ou das consultorias de forma geral, que atuamos de maneira independente e atendemos o cliente em qualquer instituição. Então, por questões regulatórias, o consultor não pode receber comissão, diferentemente do assessor, que é remunerado por comissão. E se a gente pegar no ano passado, a gente teve 3 casos que ficaram bem famosos, né? O Banco Master, a Braskem e a Ambipar, que foram empresas que deram problema, né? E, enfim, com os dados, né, a gente viu que as assessorias, de forma geral, estavam recomendando muitos desses produtos aos clientes e várias pessoas vieram a perder até 90% do valor que tinha sido investido, que é uma perda muito expressiva mesmo para o cliente que seja arrojado, né? Então, e esse é o problema, né, do conflito de interesses do modelo comissionado, que a gente, desde o início, né, desde a fundação da empresa, a gente entendeu que não fazia sentido seguir, né, e por isso escolhemos o caminho, dá para dizer, mais difícil, né, porque a gente empreendeu com capital próprio, mas seguiu o modelo independente, né. Excelente. Seguindo aqui com o Gustavo, é possível alcançar a liberdade financeira tendo unicamente o lucro de uma pequena empresa? Sim, com certeza. Eu acho que o mais importante para alcançar a liberdade financeira é a disciplina de você investir todos os meses, ou vamos supor que faça uma distribuição trimestral, investir todo trimestre, né, sempre que gera um valor ali de renda, né, para a pessoa física, você pegar parte dessa renda e jogar nos investimentos. E isso é o ponto mais difícil, eu acho, né, ter disciplina de não gastar tudo que ganhou, né? E mesmo o pequeno empresário, né, ele consegue, dentro das características da família e tudo mais, pelo menos uma pequena parte disso jogar para os seus investimentos, né? E o segundo fator que é muito relevante é o tempo, né? Que nem você bem comentou. Se eu tiver disciplina para fazer aportes desde cedo, mesmo com uma pequena empresa, com certeza dá para a gente alcançar a liberdade financeira, talvez um pouco mais distante, né, aos 60, 65, mas dá sim para alcançar, né? Muito bem. Matheus, este é um tema super polêmico, Vamos lá. na minha opinião. Como educar, como orientar a família, especialmente os herdeiros, na manutenção do patrimônio construído? Eu acho que é um desafio muito grande, né, entre as gerações. A gente vê histórias de empresas que o segundo, o terceiro sucessor acabou com a empresa. E acho que é um desafio aí de todos os pais, né, e quem tem o recurso ali de conseguir passar ali o valor do dinheiro, o valor do trabalho, entender, valorizar aquilo e também pensando nessa perpetuação, né, de também levar para a tua próxima geração, etc. Acho que é um desafio, não tem uma fórmula certa aqui, né, mas acho que se desde o início a gente conseguir demonstrar a importância do trabalho, do valor, né, que nada cai do céu, ali foi construído com o suor do teu antecessor, acho que desde o início tu começa a passar essa imagem, né? Eu e o Gustavo, a gente teve filhos agora, recentemente, né? Eu vou ter, o Gustavo teve agora, então eu sei que é um desafio que todo mundo tem e acho que desde o início a gente vai tentar trabalhar dessa forma para se preparando. Passar a importância, né? Sim, e conversa com o que você comentou, né? Que é o déficit, ou o problema que a gente tem de educação financeira aqui no Brasil, né? Como os nossos filhos e as pessoas de forma geral não vão ter educação financeira na escola ou mesmo na faculdade, dependendo do curso que fizer, faz parte, né, dos pais dar esse ensino, né, e mostrar o valor do dinheiro, mostrar o poder dos juros compostos, a importância da liberdade financeira e como investir da melhor forma, né? Então, é educação financeira basicamente que, na minha opinião, né, que resolveria esse problema, né? Exatamente. A educação é a base de tudo, mas eu faria uma complementação com uma visão contábil, Claro. que é a minha, que é a questão da proteção patrimonial através de uma estratégia de sucessão, né, onde, enfim, a gente sabe, conhece as holdings familiares, onde o patrimônio fica nesta holding até para evitar uma dilapidação, assim, que os fundadores ali forem partindo, não é? Regras
familiares, com acordos familiares, aí, utilizando o apoio de advogados da área de família, onde se chega a consensos familiares em relação às estruturas conjugais futuras, possibilidade de dilapidação do patrimônio. Então, também tem um viés aí jurídico, contábil, em relação à proteção do patrimônio, que eu acho bem importante e recomendável também. Né? Perfeito, legal. Se essas estratégias estão bem montadas e é claro entre a família, facilita muito a sucessão. Né? O ponto mais difícil é o consenso, mas se começarem desde cedo com os seus filhos, né, os nossos filhos, talvez a gente consiga ter mais êxito nessa questão. Uma pergunta que provavelmente esteja já nas finais aqui para nós, Gustavo. Qual a diferença entre ser um poupador e um investidor estrategista? Perfeito. Bom, o poupador é aquela pessoa que todo final do mês ou eventualmente no início do mês, né, ela vai ter uma sobra de recurso que ela vai jogar numa caixinha do Nubank, vai jogar na poupança ou algo assim. Então ele está poupando dinheiro, né, está gastando menos do que ganha basicamente, tá? O investidor e estrategista, é legal essa colocação a mais, né? O investidor estrategista, de fato, ele, além de sobrar dinheiro, de gastar menos do que ele ganha, ele vai intencionalmente fazer investimentos financeiros, né? Seguindo uma estratégia que seja condizente com o perfil de risco e com os objetivos financeiros e diversificando esse patrimônio em ativos dolarizados, por exemplo, em ativos atrelados à inflação, em ativos atrelados aos juros, né? Então, o estrategista ele vai buscar explorar um pouco melhor o mercado financeiro, na verdade, bem melhor o mercado financeiro, de acordo com os dados que a gente tem à disposição, com as classes de ativos que a gente tem à disposição e com uma visão macro, né? A gente incorporar o cenário econômico nessas decisões para adotar a melhor estratégia e investir melhor. Né? Excelente. E, Matheus, traga para nós quais são os possíveis custos invisíveis dos investimentos que podem comer, entre aspas, não é, o lucro do investidor. Acho que o primeiro, e que a gente comentou agora há pouco, é todas as comissões e taxas escondidas que normalmente teu assessor de investimentos, o gerente do banco ou a instituição acaba cobrando sem isso ficar claro para ti. Então, acho que esse é um primeiro ponto ali que precisa estar atento. E depois vão ter outros, né? Como os custos de corretagem, para quem fica fazendo muitas movimentações na carteira, que às vezes não teria necessidade, e esse custo vai comendo o teu patrimônio ao longo do tempo. Taxas de administrações altas em fundos de investimento, fundos de previdência. E até o próprio imposto de renda, IOF, etc., que se tu não souber usar a estratégia certa, o imposto e o IOF vai consumir o teu patrimônio mais do que deveria se tu tivesse montado uma estratégia que faz sentido ali para ti. Né? Mais uma questão que necessariamente utilizar a ajuda de um assessor, um consultor financeiro, ajuda a gente a não cair nessas roubadas. Com certeza. Aí o cliente não pode ter só aquele viés do custo de ter o consultor, mas também entender o quanto de valor ele vai te poupar, quanto de rentabilidade ele vai te gerar, né? Então, com certeza, usar aí os especialistas. Muito bem. Gustavo, a nossa última pergunta aqui, já estamos nos encaminhando para os minutos finais do nosso programa de hoje. Qual a sua dica de ouro para que o empresário que quer começar a investir hoje do zero, qual a sua dica de ouro, se quiser passar para quem está nos assistindo? Bom, o primeiro, uma dica só, é que é difícil. Não, você pode dar várias dicas. Tá. Eu acho que o primeiro passo é constituir uma reserva de emergência segura, né, nos ativos mais líquidos e seguros que a gente tem no mercado, como o Tesouro Selic, por exemplo. E o segundo, né, depois de constituída essa reserva, entendendo os objetivos, a gente montar uma estratégia de investimentos diversificada e que consiga, né, proteger dos cenários adversos, como guerra no Oriente Médio, como eleições aqui no Brasil, e trazer uma rentabilidade boa com segurança. Né? E aí, puxando um gancho da última pergunta, né, em relação aos custos, né, existe um custo muito grande no mercado que é da decisão errada, né, de eu comprar um ativo que vai me dar um prejuízo muito grande que eu vou levar muito tempo para recuperar. E isso, por exemplo, o exemplo de fundos imobiliários, né, a gente teve há 1 ano, 2 anos atrás, um evento que vários fundos imobiliários caíram 40%. Para você recuperar um prejuízo, uma perda de 40%, o ativo tem que subir mais de 60%. Então, a gente
montando uma estratégia, né, seguindo uma diversificação legal, que é o nosso foco na Musa Capital, a gente consegue proteger dessas quedas e surfar o mercado da melhor forma possível, sempre crescendo, né? Então seriam essas duas dicas que são a primeira bem simples, né, que é constituir reserva, e a segunda, investir seguindo uma estratégia bem diversificada, né? Excelente, muito bem, Matheus. Onde o público que está nos assistindo pode encontrá-los e como? Então pode contratar uma consultoria personalizada. Deixar o convite aqui para todo mundo seguir a gente lá no Instagram, @musacapital, ou também no nosso YouTube, Os Consultores Musa Capital, vão nos encontrar lá. A gente faz conteúdos aí toda semana de finanças, investimentos, e quem tiver interesse, claro, pode entrar em contato com a gente aí pelas redes sociais. Excelente! Tenho certeza que quem está nos assistindo hoje aproveitou bastante aqui para melhorar aí a sua gestão financeira e ter a sua liberdade financeira. Quero agradecer muito aqui os nossos dois convidados lá da Musa Capital, ou Musa Capital, que é o Gustavo Machado e o Matheus Rocha, por trazer então sua experiência e seu conhecimento sobre este tema. Agradeço imensamente também a todos que nos assistiram até aqui. Agradecer também a nossa equipe técnica aqui, o Marcelo Guerra, o João Leães Júnior e toda a equipe aqui do Papo Certo, não é? E da RS Play, que nos trouxe então aqui essa oportunidade de esclarecimento aos nossos telespectadores. Não percam o próximo programa. Boa noite.